Bom dia, companheiras e companheiros. Eu sou a Leandra, sou do Rio Grande do Sul, sou servidora pública federal da base da Condicef. Primeiro, queria saudar a realização dessa conferência. Acho que ela afirma esse desafio estratégico que referia a Jandira no início, que é afirmar a centralidade que tem a luta sindical nesse momento, nessa conjuntura, né, e a centralidade que tem a construção orgânica e com nitidez programática da articulação de esquerda na luta sindical. Então, primeiro isso. Segundo, dizer que é grave, quando a gente diz no nosso texto, que, do ponto de vista da classe, houve pouco avanço no governo Dilma. Por que é grave? Porque é duro isso, né? E aí, assim, estava lembrando antes, o que marcou o governo Dilma? Começa fazendo enfrentamento, em tese, ao capital financeiro, mas, assim, o maior sinal foi as desonerações, né, as desonerações da folha de pagamento. Então, de fato, é diferente. A gente pode avaliar qual é a circunstância da conjuntura em relação ao segundo governo Lula, que é um governo de mais avanço, mas, de fato, eu acho que a gente tem que tirar um pouco mais de decorrência dessa afirmação que nós fazemos, porque eu acho que ela, de fato, ela é correta, né, mas, assim, ela é muito significativa, né, quando a gente diz isso, assim, que houve pouquíssimos avanços para a classe. Então, acho que a gente tem que debater melhor isso, porque ela tem uma decorrência importante. Queria dizer assim, que, no caso, por exemplo, para citar, no caso do Serviço Público Federal, em 2012, nós fizemos uma greve geral, e que tem indicativo, inclusive, de aprovar indicativo de greve na semana que vem. Por quê? Porque a posição do Ministério do Planejamento era dizer que não existia possibilidade de fazer negociação. Vamos falar em português claro, isso tem um nome, isso chama-se arroxo, certo? E aí, assim, aí precisa ter, tem que ter greve, então, assim, então, de fato, tem dificuldades significativas. Eu queria falar aqui em relação à questão da indústria, que acho que o nosso texto coloca isso muito bem, que acho que é um debate que nós temos que fazer. A importância que tem, principalmente nesse momento de crise, a indústria no Brasil, e por que nós achamos que não dá para ter essa política de juros que o governo tem praticado. Então, assim, acho que esse é um debate que o nosso texto ele trabalha de uma forma muito bem, muito nítida, né, que é o debate da conjuntura geral e que é o debate da política econômica, né, e que tem relação direta com o tema da indústria, do desemprego, enfim, e do debate que a gente já fez um tempo atrás em relação às desonerações. Eu acho que tem alguns debates que nós temos que aprofundar do ponto de vista mais dos ramos que nós atuamos, né. Por exemplo, nós temos um monte de companheiro, principalmente da juventude, que hoje é servidor das universidades. Tem um monte de gente aí que está na base da FASUBRA. Tem gente que, inclusive, hoje é diretor de associação de servidores. Nós temos o caso de Santa Maria, que, depois de muita luta, conseguiu, inclusive, voltar para a CUT. Só que a gente não tem conseguido ter política, né? No caso dos professores. Alguém consegue responder hoje se a gente deve indicar militar na Andes ou no PROIFES? A Dani, eu tenho dúvidas. Então, assim, acho que tem um conjunto de debates organizativos, enfim, eu estou falando do ponto de vista dos federais, certo? Que é aonde eu atuo. Mas eu acho que tem algumas questões que a gente precisa também, se não conseguir encaminhar aqui, mas identificar esses ramos para a gente conseguir, no próximo período, ter uma atuação unificada, até porque a gente tem militância nesses setores. Aí eu queria falar o seguinte, uma outra coisa que eu lembrei em relação ao governo da Dilma, né? Tem a questão da 151, que era simples, nós ficamos felizes, enfim, aderiu à convenção, mas não regulamentou. Agora, nós não conseguimos, no ano passado, sequer a Dilma vetou a licença, como é que chama? A licença classista, né? Que foi retirada no governo Fernando Henrique, que é a possibilidade dos dirigentes sindicais terem licença. Isso é um direito que nós perdemos no governo Fernando Henrique. Em pleno processo eleitoral, com greve da FASUBRA, com greve de outros setores, simplesmente a Dilma vetou, certo? Então, assim, isso é um pouco dessa dificuldade que está colocada. Então, eu acho que queria apontar esses temas e acho que nosso texto tem bastante
conexão, digamos assim, né, dessa centralidade que tem a gente afirmar a política sindical, mas não é qualquer política sindical, é uma política sindical vinculada a uma estratégia, certo, de construir as reformas estruturais que nós achamos que é necessário fazer no médio prazo para ter alguma possibilidade, né, de acumular força e, nesse momento, inclusive, de não ter golpe, né, porque as coisas, inclusive, estão nesses termos. Então, só queria pontuar isso e dizer, por fim mesmo, que, então, agora, semana que vem, os federais, né, Ismael, tem a partir do dia 7, então, a luta contra o PL, tem plenária, tem plenária da Conticef na sexta, tem uma pauta unificada, que é ajuste linear de 27%. Tem uma tentativa de negociação coletiva junto com o Ministério do Planejamento e existe essa possibilidade de indicativo de greve. Se tem os 30 segundos, quero dizer o seguinte. No ano passado houve, por exemplo, na base da Conticef, uma radicalização muito grande em relação à Dilma. Era impossível, inclusive, falar da Dilma, até por conta do conjunto, o governo disse que ia resolver as cláusulas sociais, que são os abonos, enfim, que dava para resolver, que não mexia, mas nem isso conseguiu fazer. Só que aí o que aconteceu? A Confederação, por exemplo, mandou, se dirigiu a todos os candidatos a presidente da República. E a Dilma, por sorte, nisso acertou, foi a única candidata que se manifestou e afirmou um conjunto de compromissos, né? Então, assim, isso acabou tendo que mudar a rota de colisão que tinha. E isso é sinal que tem gestos que são muito simples, certo? Que é possível fazer e que podem possibilitar um outro tipo de diálogo e de perspectiva política. É isso. Obrigado, Leandra. Próximo é Somacal. A minha avaliação, alguns elementos nessa conjuntura na questão sindical, se refere ao seguinte. Nós vínhamos, nos anos do governo Fernando Henrique, com uma incidência muito grande no país da inserção das políticas neoliberais. E aí nós conseguimos, na época, inclusive, rechaçar as tentativas de ingresso nesse país da ação estrangeira através do processo de privatização que estava em curso. Lembram-se bem da luta que nós fizemos enquanto PT, enquanto CUT, da ALCA, que estava presente nos ameaçando. E aí nós fomos à rua e conseguimos ter um governo popular, um governo que colocou lá o nosso presidente Lula. Pois bem, nós achávamos que os tentáculos da onda neoliberal que privatizou, que colocou nas mãos dos trabalhadores e da população um celular e que fez cada vez mais o trabalhador olhar para dentro de si e menos para o coletivo, para os seus direitos. Isso cria, no contexto das organizações dos trabalhadores, daqueles segmentos que se reúnem na luta social, na luta dos trabalhadores, um refluxo na tentativa de olhar o coletivo e ver a importância que tem a conscientização dos direitos que nós precisamos avançar e conquistar. E no governo do presidente Lula e no governo da presidente Dilma, nós tivemos, sim, alguns avanços sociais significativos que dialogaram com a luta da classe especialmente mais baixa. Nós tiramos as classes D e E da pobreza, ou minimizamos a pobreza quando 20 milhões ascenderam de classe e quando especialmente nós mexemos com o valor do salário, fazendo com que o salário, lembram-se, era $100 e nós garantimos que o salário melhorasse. E hoje os trabalhadores têm um salário melhorado. Mas também, não foi só nesse aspecto que melhoramos, com as políticas do nosso governo, como o direito à moradia, implementamos uma política acertada no Minha Casa Minha Vida, que conseguiu dar o direito à habitação a muitos trabalhadores. E também com as políticas sociais, como, por exemplo, a política acertada na área da educação, permitimos, através inclusive da política de cotas, que muitos trabalhadores pudessem ascender ao espaço na universidade. Estas são conquistas. Mas eu quero dizer, aquela ideia de que o germe neoliberal
se desfez, não é verdadeira. Ele continua presente nas cabeças das pessoas, no processo individualista que as pessoas constroem e no olhar menos solidário e coletivo. E quando eu digo olhar menos solidário e coletivo, ele se expressa, por exemplo, na baixa sindicalização dos trabalhadores que nós temos, e se expressa também na falta de consciência, e aí eu acho que o nosso governo falhou nesse aspecto, no sentido de garantir o direito, mas não trabalhar a consciência dessas pessoas que garantiram a sua casa, o seu estudo, sabendo o que significa isso e sabendo o risco que isso tem se as políticas forem modificadas. Nós temos, portanto, avanços, mas temos também o desafio de poder olhar as nossas organizações e poder recuperar o poder de mobilização que hoje está, na minha avaliação, num processo de refluxo.